O general da reserva, Mário Fernandes, admitiu ter sido o autor do plano Punhal Verde e Amarelo, criado para matar autoridades no contexto da suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Na época, ele era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, um cargo que representa a segunda posição em comando nessa pasta, e ele trabalhava no Palácio do Planalto, o mesmo local do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele disse ontem no depoimento ao STF? Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento Punhal Verde e Amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Bom, a gente teve aí essa confissão que, assim, né, Lu, pelo que a gente se recorda, assim, desses depoimentos, ela é inédita, né? Não houve ainda nenhum tipo de confirmação por parte de nenhum dos réus sobre os elementos que estão ligados aí a essa suposta tentativa de golpe. O que isso significa, né? O que essa confissão significa? Exatamente como você falou, Dani, a gente acompanhou esses interrogatórios que já estão, inclusive, na fase final no Supremo Tribunal Federal, e o que a gente via era réus, ou quando questionados, dizendo que não conheciam esse documento, esse chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, ou não tinham informação, nunca ouviram falar. E Mário Fernandes ontem disse, interrogado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi ele o autor desse documento elaborado, digitalizado e impresso no Palácio do Planalto, onde ele ocupava, como você falou, o segundo encargo de comando na Secretaria-Geral da Presidência da República, um cargo, uma pasta, aliás, que assessorava diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que trabalhava ali no mesmo prédio. Então, a gente teve essa declaração de Mário Fernandes já referendando aí toda uma operação da Polícia Federal deflagrada em novembro do ano passado. E a gente tem até algumas contradições, Dani, que eu tenho aqui. Quando a Polícia Federal deflagrou essa operação, que tinha e descobriu todo esse planejamento que foi construído ali no papel para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a PF também encontrou datas. E enquanto Mário Fernandes disse que apenas digitalizou um pensamento, imprimiu e logo se arrependeu e destruiu, não foi isso que a PF disse, né? A PF disse que o plano era executar esse punhal verde e amarelo em 15 de dezembro de 2022, ou seja, antes que Lula tomasse posse como presidente. E quando ele fala, inclusive, que não conversou, que não tratou sobre isso com ninguém, a PF também disse que não, que houve uma discussão sobre esse assunto na casa do general Walter Braga Neto, que foi ministro também de Bolsonaro e naquele ano de 2022 foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. Então, a PF disse, quando deflagrou essa operação no ano passado, que houve uma reunião e a discussão sobre esse assunto na casa de Walter Braga Neto em 12 de novembro de 2022, ou seja, antes da execução, que estava planejada a execução desse plano, né? Uhum. Então, contradiz um pouco aí essa fala de Mário Fernandes, e nessa reunião, inclusive, teriam participado Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, inclusive também é réu, e pelo menos 2 quides pretos, que são integrantes das Forças Especiais do Exército. Então, a gente vê essa declaração, mas com essas contradições no Supremo Tribunal Federal. A gente tem até, né, como você trouxe aí, existem, quando ele diz que houve essa digitalização de um pensamento, né, essa impressão desse papel, enfim, como ele disse, né, para não ficar só na tela, para não ver só na tela. Ele diz que foi só isso, mas a gente tem outros elementos, como você trouxe, né, Lu, assim, acho que vale a gente destacar aqui, que dão outra cara mesmo para esse
suposto planejamento, que são monitoramentos que foram pedidos. A própria delegada que tá entre os réus fala sobre na verdade ela falou sobre um monitoramento de lugares, né, onde o presidente Lula foi bem votado, enfim. Mas há a PF encontrou, né, esses elementos assim para corroborar que houve uma comunicação a respeito desse plano, né? Esse plano não ficou só naquele papel, naquela digitalização de pensamento, segundo os indícios da PF, tá? Vamos deixar claro aqui para o nosso espectador que o processo, né, o indiciamento, enfim, todas as investigações até o momento apontam que apontam elementos que indicam esse planejamento, que ele se estendeu ali, né? Não ficou só na cabeça ou no papel do general da reserva Mário Fernandes. Ele foi para frente ali, ele foi compartilhado. Então, acho que isso vai... ali, né, de certa forma, por um lado, ele confessa uma meia confissão, né, Lu? A gente pode entender dessa forma? Então, Dani, exatamente como você falou, nesse relatório da Polícia Federal, que embasou essa operação em novembro do ano passado, esse relatório tem detalhes sobre esse plano. Então, não dá para a gente pensar que foi um plano que Mário Fernandes pensou ali em um momento de trabalho no Palácio do Planalto, digitalizou e imprimiu. Não exatamente porque ele tem detalhes. Por exemplo, o codinome dos alvos, né? O presidente Lula era chamado de Jeca, Geraldo Alckmin de Joca, esses eram os codinomes deles. Inclusive, o plano para matar o presidente Lula envolvia aí um suposto envenenamento com químicos, ou seja, com remédios, aproveitando a vulnerabilidade de saúde do presidente e a ida dele a hospitais. Já o plano para matar Moraes envolvia um monitoramento detalhado ali dos passos do ministro do STF, inclusive identificando todo o aparato de segurança, por onde ele passava, quais eram os equipamentos que protegiam ele, quantos seguranças ele tinha, que horas saía do gabinete no STF. Então, tudo isso, e na época a PF disse exatamente isso. Foram muitos detalhes para que haja a conclusão de que esse foi apenas um plano pensado por uma única pessoa de forma momentânea e que logo depois ele teria sido ignorado. Então, tudo isso, claro, contribui aí para dar mais peso a esse julgamento sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. A gente vê, por exemplo, quando você ouve, né, o general falando, foi uma digitalização de um pensamento. Parece que ele pegou um papel, que ele abriu um documento ali no computador, digitou, quero matar o presidente Lula, o Alckmin e o Moraes, e imprimiu esse papel e foi isso. Mas não, né, como você trouxe, tem detalhes, tem outras questões ali que foram encontradas. Então, e aí você pensa, você está digitalizando um pensamento, você está digitando um pensamento seu no computador. Tem que ser um pensamento muito grande por muito tempo para chegar num plano detalhado assim, né? Então, eu acho que vai ser muito difícil ele trazer essa culpa, essa responsabilidade por esse plano só para ele, né? Porque é o que a gente está vendo mais ou menos ali. Ele está assumindo essa responsabilidade, assumindo a bronca desse plano para tentar ficar só para ele ali e tirar a responsabilidade de outros réus que estão ali implicados nesses elementos encontrados pela PF, né? Exatamente, tanto que a gente tem a citação a outros réus nessa ação penal no relatório da Polícia Federal. O próprio Walter Braga Neto, que teria deixado a casa dele à disposição para essa reunião que aconteceu em 12 de novembro de 2022. Mauro Cid, que também é réu, teria participado dessa reunião. Os Kids Pretos, o Major Rafael de Oliveira e o Coronel Ferreira Lima, o Tenente Coronel Ferreira Lima, ambos do Exército, todos eles são réus nessa ação penal. Então, é difícil Mauro Cid conseguir individualizar essa culpa justamente por todo esse contexto que a Polícia Federal encontrou, inclusive, o primeiro indício para descobrir esse plano foram informações apagadas no celular de Mauro Cid, e a partir de um sistema ali, de um software, a PF conseguiu recuperar esses dados e chegar a esse plano punhal verde e amarelo. Então, a gente considera bem difícil que, por todo o contexto apresentado, Mário Fernandes consiga individualizar essa culpa, porque a PF, há provas, há indícios exatamente da participação de outros nomes nesse planejamento, Dani.
E a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que assim, são vários réus ali envolvidos nesse julgamento, mas o principal, né, o nome que mais dá o que falar, obviamente, é o do ex-presidente Jair Bolsonaro e eu acho que é o destino que mais preocupa os aliados, né, Lu? O que a gente tem de expectativa nesse sentido, de expectativa do impacto desse depoimento na vida, né, especialmente do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse julgamento? Então, a gente não tem como ter certeza sobre como os juízes dessa ação penal vão tratar isso especificamente em relação a Jair Bolsonaro, né? A gente, claro, precisa considerar o contexto a todos os réus, porque, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, cada um teve um papel, um desempenho nesse contexto todo dessa trama de golpe de Estado. Mas, claro, a gente precisa lembrar que Jair Bolsonaro foi apontado como líder dessa organização criminosa. O ex-presidente ele é integrante do chamado Núcleo 1. Os réus foram divididos pelo STF em núcleos justamente para facilitar essa análise, não generalizar todo mundo, né? Cada um tem uma atuação detalhada. Mas é consenso que todos tiveram envolvimento nesse contexto todo de discussão de golpe de Estado. Então, a gente não tem como falar exatamente como isso vai impactar só Jair Bolsonaro, porque é um núcleo imenso. Como a gente falou aqui, existe, por exemplo, Braga Neto, que é do mesmo núcleo de Jair Bolsonaro, o Núcleo 1, que emprestou a casa dele para essas discussões, mas, claro, com certeza a gente pode esperar um implicamento, aliás, que já não estivesse ali nos autos do julgamento, nos documentos, né, como prova apresentado, que o STF tem agora é justamente apenas essa confissão de Mário Fernandes, que já tinha sido apontada por documentos pela Polícia Federal. E aí a gente tem agora os próximos passos desse julgamento, né? A gente tem uma expectativa de que pelo menos o Núcleo 1 seja julgado ali, que saia essa sentença em setembro, entre setembro e outubro. Qual que é a expectativa desses outros núcleos também, desse julgamento como um todo, Lu, para a gente finalizar aqui? Dani, a gente tem a expectativa de início do julgamento do Núcleo 1 até pelo menos o início de setembro, né? E a gente pode contar aí com vários procedimentos e a gente não tem como saber quando esse julgamento vai ser finalizado, mas a expectativa é realmente que do Núcleo 1, que é o núcleo que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos dele, comece realmente no início de setembro. Núcleos 2 e Núcleos 4, os réus já foram interrogados, isso aconteceu no dia de ontem e agora o STF deve abrir prazo para as alegações finais. E aí, tanto os réus quanto a Procuradoria-Geral da República devem apresentar essas alegações finais para que o julgamento seja marcado. E na semana que vem, o STF vai interrogar os réus do Núcleo 3. As testemunhas dos réus do Núcleo 3 foram interrogadas nessa semana e agora, na próxima semana, vai ser a vez dos depoimentos dos próprios réus. E aí, depois disso, quando essa fase for finalizada, abre, então, esse prazo também para as alegações finais desses outros réus. No Núcleo 1, essas alegações finais, elas tiveram um prazo aí de 45 dias, porque são 15 dias para a Procuradoria-Geral da República, 15 dias para o Mauro Cid. Por que ele tem esse prazo separado? Porque ele é delator, ele delatou o esquema, ele é colaborador, então ele tem esses 15 dias separado, apesar de também ser réu, né? Mas tem esses 15 dias separado dos outros réus. E aí, mais 15 dias, claro, para os réus do Núcleo 1, foi assim que aconteceu, e por isso que a gente tem essa expectativa de julgamento, de início do julgamento até o início de setembro, Dani.